Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quarto vídeo da nossa aula número 13. A gente está falando aí de métodos baseados em ensembles. Nessa aula, especificamente, a gente vai falar sobre o AdaBoost, tá? Que é mais um dos métodos aí implementados no Scikit. Então, se a gente abrir a documentação do Scikit, pegar a parte de classificação e descermos até método Desemble, um dos métodos aqui é o AdaBoost, tá? Pois bem, o AdaBoost ele foi proposto aí por Fritz Shapir em 1997, né? Para quem quiser o artigo original é só acessar. E ele vem de uma família um pouco diferente se a gente comparar ele com os métodos que foram apresentados nos vídeos passados, né? Então é a família dos métodos baseados em boosting, tá? Ou seja, é uma sequência de estimadores criados de forma sequencialmente, não de forma paralela como eram os outros. Tá? A diversidade, a gente tem falado bastante de diversidade, né, que o objetivo é justamente tentar alcançar diversidade entre os classificadores. Ela vai ser alcançada, primeiro, por manipular os exemplos de treinamento e, segundo, pelo uso de classificadores que a gente chama de classificadores fracos. A gente vai ver isso mais em detalhes daqui a pouco. Bom, o AdaBoost, então, ele, como eu falei, ele é sequencial, né? Então, a gente tem um conjunto de dados original, tá? Que é a maçã, o brócolis, a uva. A gente builda um classificador. Em teoria, poderia ser qualquer classificador, tá? Normalmente é feito com uma árvore de decisão, mas em teoria poderia ser com qualquer classificador. E aí, a gente vai ver o erro. Tá? Vamos supor que as amostras de uva sejam amostras difíceis de serem classificadas. Então, elas ganham um peso maior na próxima interação, certo? E esse peso maior ele pode se refletir, ele pode representar ou ele pode fazer acontecer várias coisas. Ele pode simplesmente repetir amostras dentro do conjunto, tá? Ou ele pode realmente colocar um peso e internamente o algoritmo de classificação trabalha com esse peso, né? Builda outra árvore de decisão, e aí, por exemplo, nessa árvore de decisão a gente começou a ter dificuldade de classificar talvez o brócolis. Então a gente dá um peso maior para o brócolis, sendo que o brócolis vai se repetir ou vai ter um peso maior na próxima classificação, na próxima árvore. Builda mais uma árvore de decisão e assim sucessivamente, né? Então, vejam que tem uma diferença bastante grande, né? Em relação aos métodos que a gente viu nos outros vídeos. Então, o princípio principal aqui do AdaBoost, ele é o quê? Uma sequência de classificadores fracos, tá? Então, uma sequência. Então, 1, 2, 3 e N. 100, 200, quantos a gente quiser. Em teoria, esses classificadores deveriam ou são apenas um pouquinho melhor do que um chute randômico, né? Então, se a gente estiver falando em classificação binária entre 0 e 1, né? Então tem as amostras aqui 0 e 1, se eu chutar tudo 1, mais um 0 aqui, mais um 0, são 8 amostras, né? Se eu chutar tudo 1, eu vou ter 50% de acerto. Né? Então, na classificação binária, 50% de acerto é muito bom. Simplesmente um classificador que chuta todo mundo na mesma classe. Tá? Então, o que a gente quer? A gente quer classificadores fracos que sejam um pouco melhor que 50%. Esses classificadores que a gente vai usar aqui, eles não precisam ser classificadores muito fortes. Então, pode ser um 55%, um 60%, né, um 52, não pode ser inferior, mas ele, a gente pressupõe no AdaBoost que são classificadores fracos, não necessariamente com a acurácia baixa, né, não confundam classificadores fracos com acurácia baixa. Classificadores fracos são classificadores
aonde talvez a superfície de decisão seja simples, ok? E aí a gente vai repetir esse procedimento, né, de treinar classificadores em cima de uma versão modificada dos dados. Acho que vai ficar mais claro. Bom, nesse slide, quero fazer uma diferenciação aqui entre os classificadores baseados em média, que a gente viu nos outros vídeos, que é o de voto, o bagging e o random tree, e os classificadores sequenciais, que aí o primeiro que a gente está vendo é o AdaBoost. Então, os classificadores baseados em média, a gente tem um dataset original. Normalmente, por exemplo, no bagging, no random tree, a gente faz, né, bootstraps, amostragem do tipo bootstrap desses dados. Para cada subconjunto de dados, então esses dados aqui são diferentes uns dos outros, né? Para cada subconjunto de dados, treina-se um classificador e depois faz-se a média, a average, né? Então, por isso que a média pode ser, obviamente, ponderada ou não, né? Mas se faz uma média, por isso que esses classificadores aqui chamam de métodos baseados em média. Já os métodos sequenciais, no caso do AdaBoost, a gente começa com um dataset. Esse dataset irá treinar, né? Eu vou usar esse dataset para treinar o meu primeiro classificador. E este primeiro classificador ele vai cuspir um erro, certo? Eu vou usar esse erro, eu vou usar essa informação desse erro para eu construir um segundo dataset. Esse segundo dataset ele pode ser feito bootstrap dos dados ou pode ser simplesmente um peso maior para determinadas amostras. Desse segundo dataset eu vou construir mais um classificador. Eu vou usar a informação que eu obtiver aqui nesse classificador para construir o terceiro dataset. O terceiro treina mais um classificador, a informação que eu obtiver desse terceiro dataset vai para o quarto classificador e assim sucessivamente. Você veja que é de uma forma sequencial, tá? E depois o último classificador. E aí eu combino todo mundo, tá? Aqui, inclusive, essa imagem está errada, essa flechinha que a gente tem aqui, como se a decisão saísse do último classificador, é errado, porque a decisão sai de todos os classificadores. A diferença é que aqui a gente pode construir em paralelo, certo? Eu poderia, uma vez que eu tenho os dados separados, eu treino cada um dos meus classificadores em uma thread, por exemplo. Já aqui eu não consigo, por exemplo, usar threads, né? Pelo menos não a nível tão alto assim. Eu tenho que treinar, ver o erro e usar esse erro para construir o próximo dataset. Tá? Então essa é a diferença maior, né, entre os métodos de média e os métodos sequenciais. Ok, então um algoritmo simples do AdaBoost, para a gente logo ver um exemplo, é o seguinte. Inicializa um vetor de pesos, então cada amostra aí vai ter um peso associado, e faça uma repetição. Essa repetição vai fazer o quê? Aplique um classificador fraco a esses exemplos ponderados, e com base no erro, né, aumente o peso dos exemplos que foram classificados erroneamente. Repita isso um monte de vezes. Tá? O que vocês estão vendo bastante de forma repetida aqui é o Wiklearning, né? É um classificador fraco. O que seria um classificador fraco? Por exemplo, nos exemplos que eu vou dar aqui, o classificador fraco seria uma Decision Tree Stump. Né? Lembrando que Stump quer dizer uma Decision Tree de uma única decisão, né? De profundidade igual a 1, certo? E no caso aqui, para problemas binários, depois eu vou mostrar para problemas multiclasses. Então, normalmente, aí, binários -1 e 1. Tá? Então, exemplos de árvores de decisão Stump, né, são essas aqui, né? Tem um root node, esquerda-direita, root node esquerda-direita, root node esquerda-direita, e cada uma dessa poderia ser aqui a altura, aqui poderia ser o peso, aqui poderia ser a cor dos olhos, tá? Independentemente. O importante aqui é perceber que uma árvore de decisão de profundidade igual a 1, normalmente ela é bem pobre, né? Ela é bem ruim no sentido de
acurácia de classificação, certo? Mas é isso que é desejado para o Adabushi. Ok? Vamos para o exemplo prático que eu acho que fica melhor. Então, nesse exemplo, nós vamos tentar classificar aqui maçãs de plástico e maçãs reais, fotos de maçãs reais. Então, aqui a gente tem 6 fotos de maçã de plástico, né, o símbolozinho da Apple aqui, e a gente tem 5 fotos de maçãs reais, totalizando aí 11 amostras na nossa base de dados. Tá? Então, a gente quer separar maçã de plástico de maçã real. Tá? O algoritmo da Adabushi é esse aqui, tá? E eu vou passar aqui passo a passo, cada um desses 12 passos, e depois a gente retorna esse algoritmo para dar uma olhada com mais cuidado. Ok? Então, os 3 primeiros passos, inicializar o número de rounds, né? O número de repetições. Quando eu falo número de repetições, é esse número de repetições aqui, né? Quantas vezes eu vou criar um classificador. Então aqui eu tenho 1, 2, 3. Mas normalmente isso aqui tem umas repetições assim de 100, 200, né? Vai para esse número de repetições. Ok? Então, número de repetições. Inicializar o dataset, obviamente, né? Então, o dataset é composto aqui por um X e um Y, cada amostra, né? Pelas suas características e seu rótulo. E inicializar o dataset e inicializar os pesos, como sendo o peso de cada amostrinha I é igual a 1 por N. No caso aqui, como eu tenho 11 amostras, é 1 dividido por 11, né, para todas as amostras, como eu estou começando agora. Então, meu peso inicial de cada uma das amostras vai ser 0,09. Ok? É 1 por 11. Começa todo mundo igual, obviamente. Ok? Acho que está tranquilo. Bom, a gente já fez o passo 1, 2 e 3. O 4 é vazio, tá, gente? Por isso que não tem o 4 aqui. Agora vamos para o passo 5 e 6. Então, a gente entra na repetição. Então, uma repetição para cada R, né? O R, no caso, seria quantos classificadores eu vou treinar. Eu estou no primeiro e eu vou até o K classificadores, ok? Então, o primeiro passo, que é o 6 aqui, é normalizar os pesos. Ou seja, o somatório de todos os pesos. Então, esse cara aqui tem 0,09, esse aqui tem 0,09, esse aqui tem 0,09, todo mundo tem 0,09. Se eu somar todo mundo, isso aqui tem que dar 1. Ok? Então, é normalização de pesos. Então, eu vou pegar cada peso de forma individual, né? Então, cada peso da interação R da amostra I, dividir pelo somatório de todos os pesos aqui, né? Somatório Dzinho para todo mundo, obviamente. Como eu estou começando, isso aqui não vai fazer nada, né? Porque o somatório de todos os pesos, se a gente fizer aqui 11 vezes 0,91, vai dar 1, e 0,91 dividido por 1 continua o mesmo 0,91, né? Porque, obviamente, eu já iniciei eles com o somatório 1 aqui, né? Tá? Enfim, mas isso aqui vai ser importante lá na frente. Então, os pesos na etapa 6, pelo menos para a primeira iteração aqui, continuaram sendo 0,91 para cada uma das amostras. E aí eu vou fazer o quê? Vou fitar um classificador fraco e calcular o erro desse classificador fraco. E aqui por classificador fraco, vocês entendam aqui uma árvore de decisão stamp, né? Uma árvorezinha que tem apenas 2 decisões. Um pouco de amostras vai para o lado de cá, um pouco de amostras vai para o lado de cada árvore, ok? Então, como vocês sabem, a árvore de decisão tem superfícies de decisão ortogonais. Então, a gente escolheu aqui, né? A árvore de decisão escolheu essa divisão aqui, ok? Beleza, sem problema nenhum. Depois a gente vai falar mais sobre este item 7 em particular. Aí eu tenho que calcular o erro, tá? Tenho que calcular o erro. E esse erro é calculado da seguinte forma. Olha só, isso aqui é como se fosse um if, tá? Isso aqui é como se fosse um if, isso que está aqui dentro.
Então, se a minha previsão for diferente do meu rótulo verdadeiro, ok? Eu acabo colocando 1 aqui, e aí eu acabo somando. Então, vamos lá. Bom, mas vamos falar de... Eu vou voltar nessa fórmula para frente. Vamos falar de erro. Quantas maçãs reais foram incorretamente classificadas? Essa aqui, ela foi incorretamente classificada como de plástico, e essa de plástico foi incorretamente classificada como sendo real. Então, eu tenho 2 erros de 11. Então, meu erro do classificador, acurácia, né? No caso aqui, 0,18. Ok? Muito simples. Eu vou verificar se esse erro aqui ele é maior que meio. Então, no passo 9 do algoritmo. Por quê? Primeiro que é um classificador binário. Tá? Se esse erro for maior que meio, ou seja, eu estou errando mais que 50% no classificador binário, significa que a coisa está muito ruim. Eu não sei se vocês lembram, mas se vocês voltarem a algumas aulas, tem esse gráfico aqui, onde a gente mostra que quando você combina classificadores cujo erro é maior do que 50%, né, então para lá, erro maior que 50%. Erro, né? Então, quando a gente combina classificadores cujos erros individuais são maiores que 50%, a tendência é que no ensemble o erro aumente, né, e não diminua. Ok? Então, a gente combina, o erro aumenta de forma exponencial. Então, o que a gente quer? A gente quer combinar classificadores cujos erros individuais sejam menores que 50%. Porque quando eu combino classificadores com erros menores de 50%, eu acabo de forma exponencial e inversa diminuindo o meu erro do meu comitê de máquinas, ok? Então, isso aqui é um teste de sanidade para ver se eu não estou criando árvores cujo erro é pior do que o randômico. Né? Lembrem que aqui eu estou falando de binário, né? Isso aqui acaba mudando um pouquinho se for classificação multiclasse. Então, se aquela divisão que a árvore conseguiu for pior do que um classificador aleatório, descarte esse cara, não dá, não vou usar isso aí, ok? Eu vou acabar parando o algoritmo e dando um erro ou não, enfim. Bom, o passo 10 do algoritmo é o seguinte, eu tenho que estimar a importância desse classificador, porque eu acabei de, né, aqui no passo 7, eu acabei de fitar um classificador. Eu tenho que dizer qual é a importância dele. Né? Então, a importância dele vai ser dada por esta equação aqui. Tá? Então, quanto menor o erro, maior vai ser a importância. Né? Então, menor o erro, maior a importância. O erro desse classificador é 18%, né? 2 de 11. Então, a gente só pluga o erro aqui no lugarzinho do erro, tá? Então, 0,18 aqui. Ok? Um meio log de 1 menos isso aqui. Né? Lembrando que esse log na computação é sempre logaritmo natural. Então, cuidado se vocês forem fazendo na calculadora, log 2, log ln, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tá? Ok. Então, a importância desse classificador vai ser setada aqui como um alfa, né? O alfa da nossa primeira interação, o alfa R, né? O R é o número da iteração, como 0,75. Tá? Isso é importante, né? Então, essa fórmula aqui, ela nos dá esse gráfico. Se a gente for variando o erro, aqui entre 0 de erro e até 100% de erro, a gente vai ver que a importância do classificador, quando a gente tem 0 de erro, ele é muito alta. A importância do classificador quando tem 50% de erro é nula. E a importância do classificador quando tem mais de 50% de erro é muito baixa. Tá? Então, você vê aqui que
A partir de 10%, basicamente, mais ou menos, né? Eu diria que o erro é bem estável, né, com alguma pequena diferença. Se o classificador errar menos que 10%, aí o erro tem um incremento aqui quase que exponencial, né? Não é exatamente exponencial, mas é quase que exponencial, tá? Então, qual que é a ideia desse gráfico, né? É dar importância justamente para... Eu vou dar muita importância para classificadores que erram um pouco, vou diminuindo a importância para classificadores. Quanto mais eles erram, mais eu diminuo a importância, até que 50% de erro é meu limite. Quando eu abaixar de 50% de erro, a minha importância é negativa, ou seja, ele não está contribuindo, ele está piorando a minha classificação. Ok? Então, isso é como calculo a importância aí do classificador, né? Do nosso peso A do classificador. Passo 11, eu vou pegar de posse dos pesos que eu calculei lá nos primeiros passos e de posse da importância do classificador, eu vou fazer um update dos pesos, né? Então, esses são os pesos que eu tinha, agora eu vou ter pesos novos. Pois bem, a importância, né, os novos pesos, né, a interação R mais 1, ela vai ser dada pela interação R vezes aqui um valor. E esse valor vai depender se eu errei ou se eu acertei, né? Então, se eu acertei aquela amostra, o peso decrementa, diminui. Se eu errei a amostra, o peso vai aumentar. Por que disso, né? Porque se eu errei, eu tenho que dar, na próxima classificador, eu tenho que dar mais importância para ele. Então, se eu errei, olha só, a previsão, né? Eu estou pegando o meu vetor, colocando dentro do meu classificador, né? Formulação matemática aqui. Então, meu vetor dentro do meu classificador AR, se a resposta dessa função aqui for diferente do rótulo desejado, ou seja, eu tive um erro de predição, eu tenho que aumentar o peso aqui, ó, tá positivo aqui na frente. Se a previsão do classificador para esse vetor for igual, ou seja, idêntica ao rótulo desejado, então eu tenho que diminuir a importância daquela amostra. Então vamos ver aqui, né? Então, para as amostras corretamente classificadas, no caso, quando previsão igual target, a gente vai diminuir os pesos. Os pesos vão decrescer, né? Vão decrease. Usando a formulazinha, o que a gente faz? Exponencial é o peso antigo, que era 0,91, então tá aqui. Por que tudo 0,91? Porque todos os pesos antigos eram 0,91. Conforme as interações vão passando, cada i aqui vai ser diferente, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, peso antigo vezes exponencial de menos o alfa, menos 0,75, que o alfa é a importância do classificador. Fazendo o calculinho, o novo peso é 0,043, ou seja, eu era 0,91, diminuiu para 0,43. Agora, para as amostras erroneamente classificadas, o peso vai aumentar. Então, eu vou fazer de novo 0,91, porque, obviamente, todos os pesos são iguais, né? Se não fossem iguais, eu teria que fazer 1 a 1. Exponencial de alfa R, sem o negativo na frente. Então, exponencial de 75, isto aqui. Então, o peso vai aumentar de 0,091 para 0,193. Ok? Eu acho que está no próximo slide. Sim, está no próximo slide. Como vocês podem ver, o que isso quer dizer, né? Então, na iteração 1, né, o meu W1, aqui meus pesos W1 para todo o izinho é 0,91. Então, 0,91, 0,91, 0,91
e para todo mundo. Agora, no meu W2, na segunda interação, no fim da primeira interação, que eu vou acabar usando isso na segunda interação, 0,43 para os elementos corretos, então 0,93, desculpa, 0,04, 0,04, aqui também 0,4, 0,4, 0,4, aqui também está correto, então 0,04, 0,04, 0,04, 0,04, ok? Então, todas as amostras corretas vão ter o peso diminuído, que era 0,91, agora 0,43. Já as amostras erradas, que são esta e esta, terão o peso aumentado. Então, aqui é 0,193 e 0,193. Tá? Então, é isso. Né? As amostras corretas diminuem o peso, as amostras erradas aumentam o peso, as amostras corretas diminuem o peso. Beleza? Super simples. Graficamente eu estou representando aqui, vocês podem perceber que o tamanho da maçã aumenta, né, daquela amostra errada, e das amostras corretas o tamanho da maçã dá uma diminuída, tá? Então, só para vocês compararem aí, deixa eu até apagar esse monte de risco, vocês podem comparar graficamente e podem ver que, de uma forma de representação, as erradas aumentam e as incorretas dão uma diminuída no seu tamanho de forma graficamente, né? É uma forma gráfica de tentar representar aí os pesos. Ok? Beleza. Uma vez feitos os pesos, se vocês lembram do algoritmo, o algoritmo, ele, né, basicamente, update pesos, volta aqui para cima, faz o for de novo. Então, vamos repetir o for, né? Agora estou na segunda interação, agora meu R vai para 2, e aí eu tenho que normalizar os pesos. Lembra daquela primeira interação que não serviu para nada a normalização? Agora eu tenho que fazer o somatório desses pesos somar em 1. Eu tenho 9 pesos com 0,43, que são os 9 corretos. 5, 6, 7, 8, 9. E eu tenho 2 pesos com 193, que são as duas amostras erradas. Então, se eu somar todo mundo, né, somar todos esses pesos, dá 0,773. E aí eu pego cada um dos pesos individualmente e divido, né, então esse aqui, somatório, pego cada um dos pesos individualmente e divido por 773. Como eu só tenho 2 conjuntos de peso, né, porque é as amostras certas e as amostras erradas, então aquelas que estão corretas vão virar 0,56 e aquelas que estão erradas vão virar 0,248. Se a gente somar aqui, se fizer 0,248 vezes 2 e 0,56 vezes 9 e somar as duas coisas, tem que dar igual a 1. Ok? É só para normalizar, só para todo mundo somar 1. E aí eu vou repetir passo 7 e passo 8. Como assim, professor? Vou fitar mais um classificador fraco. Agora com o meu dataset passando os novos pesos. Agora, meus pesos que eu passo não é mais aquele 0,91 para todo mundo. Agora eu passo um conjunto de pesos que é 0,056 para as amostras corretas e 0,248 para as amostras incorretas. Tá? Então veja que quando eu treino o classificador, eu passo as amostras e passo o peso correspondente de cada uma das amostras. E aí, de novo, calculo o erro, né? Então, esse novo classificador, antes era a divisão aqui na vertical, agora eu vou fazer um classificador com uma divisão na horizontal. A árvore de decisão pode escolher isso, depende aí, obviamente, da característica que ela está analisando, né? Então,
o meu novo erro, coincidentemente, meu erro continua sendo 2, porque eu erro uma maçã real foi classificado como plástico e uma maçã de plástico foi classificada como real. Então, erro 2 de 11, meu erro continua 0,18, ok? E aí eu vou repetir tudo de novo, né? Continuar fazendo for nesse processo 100 vezes, 200 vezes, sei lá, né? Verifico a sanidade, calculo o novo alfa, faço o update dos pesos. Como vocês podem ver aqui, ó, anteriormente eu tinha essas duas amostras aumentadas, então esta e esta, certo? Então tinha essas duas amostras aumentadas. Agora eu vou aumentar as amostras que tiveram erros, que são estas, pode ver que graficamente ela está maior, e essa aqui que graficamente ela está menor. O resto das amostras que foram acertos estão menores ainda. Então essa aqui está menor ainda, o peso está menor ainda, essa aqui está menorzinha, essa aqui está menorzinha ainda, e essa aqui agora eu acertei, esse cara aqui, eu acabo diminuindo o peso dela, né? Então basicamente é isso, repetindo-se indefinidamente, ok? Repete de novo, cria mais um classificador, né? Faz-se um aumento aí das amostras, faz mais um classificador, as que acertaram ficam do tamanho normal, as que erraram aumentam o peso, né? Então aumenta o tamanho graficamente. Faz mais um classificador e assim sucessivamente, vários e vários e vários classificadores, ok? Até que, no fim, né, depois de você repetir isso várias vezes, deixa eu ver se está aqui, né? Então, depois de você fazer esse for aqui várias vezes, você chega na linha 12, que é o do predict, ok? Então, como é que vai funcionar o predict? Olha só. Nesse caso aqui, né, nesse exemplo, a gente treinou 4 classificadores. Tá? O primeiro teve 2 erros, então importância dele 75. O segundo teve 2 erros, aqui, então a importância dele também 0,75. O terceiro teve 2 erros, o terceiro teve 2 erros, mas está invertido o A3 com o A4 aqui, né? Esse aqui seria o A4, ok? Então, 2 erros, também 0,75 de importância. Já esse aqui teve 1 erro, 2 erros, 3 erros, 4 erros. 4 erros, 0,29 de importância. Ah, mas cai tanto assim, professor? É só colocar no cálculozinho lá e vocês vão ver. Vamos voltar naquele gráfico lá, né? Deixa eu apagar tudo aqui. Então, aqui é a taxa de erro, né? 2 de 11 vai dar aqui assim. Então, mais ou menos a importância do classificador vai ser mais ou menos 0,75. Já 4 erros, daqui assim, 30% mais ou menos, já vai ser menor, aqui vai estar na casa do 0,2, enquanto aqui na casa do 0,75. Tá? Então, como eu falei para vocês, na casa do 0,2, 0,30 e o outro na casa do 0,75. Tá? Enfim, só está invertido aqui, mas ok, não tem problema não. O fato é que 3 classificadores tiveram uma importância de 0,75. Só imagine que essa figura está invertida, tá, gente? Para a gente conseguir fazer certinho. Depois eu corrijo esses slides. E aí a gente tem que fazer aqui o predict, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa função argmax, porque a função do argmax eu acho que não expliquei muito nas outras aulas ainda. Mas deixa eu abrir ela, porque aqui ela está com uma construção bastante interessante. Tá? Como eu falei para vocês, isso aqui dentro funciona como um if. Se for igual, né, se o previsto for igual ao rótulo, eu retorno 1. Se for diferente, eu retorno 0. É como se fosse um if. Esse 1 aqui da frente apenas multiplica para dizer que todas as amostras têm o mesmo peso, enfim. E aí eu tenho o meu alfa aqui, que é o meu minha taxa, né, de
Importância de cada um dos classificadores. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos considerar aqui que as maçãs de plástico são o rótulo -1 e as maçãs verdadeiras são o rótulo, deixa eu até fazer de outra cor, e as maçãs verdadeiras são o rótulo 1, ok? E aí vamos considerar que eu tenho uma amostra que eu quero classificar, que é essa amostra nova aqui, essa bolinha verde, que eu não sei se a bolinha verde é uma maçã verdadeira ou é uma maçã falsa. Então, como é argmax, a gente tem que avaliar todos os J's. E o J, nesse caso aqui, é o rótulo da classe predito, né? Então, eu vou no caso aqui, -1 e 1, né? Para os rótulos existentes. Como eu tenho dois rótulos, que é -1 e 1, eu vou testar os dois. Então, vamos testar o primeiro rótulo, que é o argmax -1, tá? Se fosse múltipla classe, era 1, 2, 3, 4, 5. Mas como é binário, -1 e 1, ou 0 e 1, né? Basta substituir aqui. Então, para o rótulo -1, o que a gente tem? A gente tem primeiro os 4 classificadores, a importância deles. 0,75, 75, 29 e 75. Ok. E aí eu vou fazer um if. Né? Neste primeiro classificador, a classificação da bolinha verde foi correta? Não, né? Porque o correto aqui seria classificar como sendo -1. Mas a classificação foi como 1, foi como a outra classe. Então, se ela não foi correta, né, então a classificação dessa amostra foi 1, foi vermelho, foi real. Vamos falar vermelho e azul, talvez fique mais fácil. A classificação disso aqui foi vermelho, porque está do lado vermelho. Se foi vermelho, então foi errado. Por que foi errado? Porque eu esperava que fosse azul, ok? Então, se foi errado, lanço um 0 aqui no if. Ó, isso aqui é um if, né? A classificação foi correta ou não foi correta? Ok? Aqui está o alfa, aqui está o 1, aqui está o if. Beleza? Vamos para o segundo classificador, esse aqui. O segundo classificador classificou a bolinha verde como sendo azul, porque ela está na região azul. Se ela classificou na região azul, e eu estou olhando para a classe azul, que é a classe -1, então isso aqui é vermelho. Então a classificação foi correta. Sendo a classificação correta, eu coloco 1 no if, mais a importância do classificador. Ok? Para o terceiro classificador, a classificação foi errada, né, considerando este argmax aqui. Por que foi errada? Porque eu classifiquei como vermelho e eu esperava que nesse argmax fosse classificado como azul. Veja que o argmax, eu estou avaliando 1J por vez, eu estou avaliando o -1, que é equivalente ao azul. Então, foi azul? Foi -1? Não foi. Então, cai aqui, então recebe 0. E a importância dele, que seria 0,75 correto, mas aqui está invertido, então 0,29. Ok? No quarto classificador, ele classificou como azul, ou seja, classificou como -1. Então, eu estava esperando que ele fosse -1, né? Então, estou avaliando o argmax no -1. Ele é, né? Para o argmax que eu estou avaliando, ele é? Sim, ele é. Então, coloca 1 lá, 0,75, dá 1,5. Aliás, né? Faz esse cálculozinho aqui, dá 1,5. E aí eu vou repetir tudo isso para o vermelho, né? Vamos chamar de vermelho. Então, agora o argmax 1 ou vermelho. Estou chamando vermelho ou 1, né? Então, aqui é 1, aqui é -1. Vou fazer de azul aqui, né? -1. Região do -1. E aqui, região do 1. Ok? Então,
Para esse primeiro classificador, como que ele classificou? Ele classificou como menos 1. Então, a classificação foi correta, certo? Sendo correta, 1 aqui, né, porque é um if, 0,75 da importância. Para o segundo classificador, a bolinha verde seria classificado como menos 1, ou seja, seria uma classificação incorreta, sendo incorreta, 0. Para o terceiro classificador, a bolinha verde foi classificado como vermelho, né, está na região de vermelho, ou seja, 1. Então, foi classificado corretamente. O rótulo que eu espero para esse argmax é 1, né? E ele classificou como 1, então eu vou colocar 1 aqui, certo? Para o quarto classificador, ele classificou como azul, o rótulo que eu esperava, ou seja, ele classificou como menos 1, o rótulo que eu esperava para esse argmax era 1, então está incorreto. Em estando incorreto, eu coloco 0 aqui, tá? Inclusive não é y, né? Seria j, tá errado, agora que eu percebi, ok? Beleza, feitos os cálculozinhos, a linha de cima vai virar 1,50, a de baixo 1,4. Quem que é o máximo? 1,50. Qual é o argumento do máximo? Menos 1. Então, eu classifico essa amostra como sendo menos 1. Ok? Então, se alguém ainda ficou com dúvida do argmax, né, você calcula o valor da expressão, dessa expressão aqui. Essa expressão ela vai soltar um valor para os vários parâmetros de J, né, no caso aqui só 2, soltou 1.5, 1.04. Então, eu pego o máximo, o argumento que levou a função a ter o máximo foi o argumento menos 1, então eu classifico como menos 1, por isso que é argmax. Tá? Bastante usado o argmax na classificação, então é importante explicar. Beleza. Isso aqui, às vezes esse classificador Adabushi, ele é escrito nessa forma aqui, de uma classificação, uma decisão, não na forma de argmax, e sim na forma de sinal. Tá? É a mesma coisa. É a mesma coisa, tá, gente? Vou provar para vocês que é a mesma coisa. Esse aqui de baixo é a mesma coisa que estava do slide passado. Esse aqui de cima, né? Então, esse aqui é esse aqui. E esse aqui de cima é esse aqui. Tá? Então, olha só, o que seria a função sinal? É a classificação baseada no sinal, menos ou mais. Menos 1, classe menos 1, ou classe mais 1. Aqui a gente teria o quê? Então, o peso vezes a saída do classificador aqui. Então, olha só. Qual que é o peso? Né? Então, a gente vai repetir o peso. 75, 75, 29 e 75, dos 4 classificadores. Opa. Então, 75 vezes, né, vezes a saída desse classificador. A saída desse classificador foi vermelho, ou seja, 1. Né? Lembrando que a superfície de decisão é 1 para os vermelhos e menos 1 aqui para o ladinho azul. Ok? Então, foi vermelho, então ganha 1. Né? Ele cospe 1 aqui como classe. Ok? O segundo classificador foi azul, a importância do segundo é 75, como ele classificou como azul, ganha menos 1. O terceiro classificador em importância é 0,29, como ele classificou vermelho, ganha 1. O quarto classificador 0,75 de importância, como ele classificou azul, ele ganha menos 1. Fazendo esse calculinho vai dar menos 0,46, a gente pega o sinal negativo, classe menos 1, por isso da função sig. Olha só que interessante, 1,50 menos 1,04 dá isso aqui. Tá? Então é a mesma coisa, né? Então essas duas funções aqui, elas são equivalentes,
quando o classificador é binário, menos 1 e 1, ok? Mas essa função aqui, ela funciona para multiclasse, tá? Então, às vezes é mais interessante usar o argmax, porque você já matematiza o algoritmo para o caso binário e para o caso multiclasse, ok? Bom, voltando então no algoritmo, né, a gente vai revisitar o algoritmo, então, inicializa os dados, inicializa os pesos de forma muito simples, né, normaliza os pesos, treina um classificador, calcula o erro do classificador, verifica a sanidade, calcula a importância do classificador, faz o update dos pesos, repete, 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 e depois faz o predict. Tá? Algumas coisas interessantes a serem notadas aqui é que essa função aqui é a chamada função 01, LO01. Veja que é o inverso do que eu usei aqui atrás, tá? Aqui era diferente, e aqui quando é diferente, e aqui era quando era igual, tá? Então, o que é a LO01? Para cada erro, eu somo 1. Né? Então, para cada erro, para cada coisa que dá diferente do esperado, eu ganho 1. Ok? Por isso que chama a função de LO01. O alfa é calculado aqui e usado lá embaixo na hora da estimação e também é usado na hora de fazer o update dos pesos. Ok? A função de LOS01 ela é usada aqui justamente para calcular o erro. Né? O LOS01 basicamente é acurácia. Tá? Então vocês podem imaginar como sendo acurácia. Ela é usada aqui para calcular o erro e depois ela é calculada aqui nessa linha e depois é usada para calcular a importância do classificador. E obviamente o peso das amostras é usado tanto para calcular o erro, tá? Tem um pezinho aqui na frente, como também para normalizar, enfim, para fazer o update, o peso é usado em quase tudo, exceto aqui embaixo na classificação. Ok? Espero que tenha ficado um pouquinho claro, depois tem mais um exemplo. Bom, o que eu quero falar? Essa parte do algoritmo aqui, especificamente, ela tem algumas diferenças aí a depender com esta parte aqui, né? Onde a gente treina um classificador. Deixa eu até voltar no algoritmo original. Este cara aqui, ó, fitar um classificador fraco com base na base de dados e nos pesos. E aí vocês me perguntam, tá, mas como é que eu vou usar esses pesos dentro desse classificador? Tem duas formas, tá? Então essa que é a grande pergunta. Eu vou fitar um classificador baseado numa determinada base de dados com pesos. Mas como é que eu faço isso, né? Bom, tem duas formas. A primeira forma é usar esses pesos para fazer uma reamostragem, ou seja, um bootstrap das amostras, e a segunda é usar os pesos diretamente dentro do classificador. Vamos ver a primeira. A primeira é usar os pesos para fazer o seguinte, fazer bootstrap. Né? Então, olha só, aqui estão meus dados originais, eu faço um classificador, ele classifica certo essas amostras e errado essas aqui. Lembrem que as amostras com peso, com classificação errada, diminui o peso e a classificação incorreta aumenta peso. Então, como o peso dos roxinhos diminuiu, eu vou fazer uma reamostragem disso aqui, certo? Ao estilo bootstrap. E vejam que o próximo conjunto de dados ele tem praticamente zero roxinhos. Tá? Os pesos foram diminuídos aqui nos roxinhos. Ou eu poderia simplesmente excluir os roxinhos se eu quisesse. Tá? Acho que aqui embaixo está melhor. Essa figura, inclusive, não está tão legal. Então, aqui está a amostra original. Vamos dizer que a amostra 4
é a amostra difícil de ser classificada, ela que vai ter um erro. Na próxima interação, eu faço um bootstrap com reamostragem, só que o 4 pode ganhar mais chance de se repetir dentro da base de dados. Olha só, na segunda interação, o 4 foi repetido 3 vezes na base de dados, enquanto aqueles que acertaram, aqui representado pelos brancos, alguns deles nem participaram da nova amostragem. Lembra do bootstrapping lá, do bagging, fazer bootstrap usado para fazer bagging. Na terceira interação, se o 4 continuar errando, né, estou com dificuldade de classificar esse 4, eu repito ele mais ainda dentro dessa base de dados. Ah, professor, como é que eu faço isso? Bom, o peso de cada amostra, ele pode ser usado para compor uma roleta de amostragem, né? É muito parecida com a roleta que se usa lá em algoritmos genéticos. Então, aquela amostra, o 4, ele acaba ganhando, como ele tem um peso maior, né, a gente pode pensar em porcentagem, como ele tem um peso maior, ele acaba ganhando mais fichas, certo? Já as amostras que acertaram acabam ganhando menos fichas, né? Então, as amostras difíceis ganham bastante fichas, e as amostras fáceis de acertar, com peso baixo, ganham poucas fichas. E aí eu faço um aleatório usando o método aqui da roleta. Ok? Pois bem, essa é a primeira, né? Primeiro uso dos pesos, né? Então, eu posso usar os pesos para fazer bootstrap. Tá aqui, bootstrap, né? Como é lá no bagging. Muito parecido, só que agora a reamostragem com reposição, uma reamostragem com reposição com pesos, né? No estilo roleta de algoritmo genético. Pois bem, a segunda forma é realmente usar os pesos dentro do classificador. Então, aqui, por exemplo, se eu pegar um KNN, existe uma versão do KNN que eu posso colocar pesos nele. Então, em vez de simplesmente calcular a distância entre dois pontos, eu coloco um peso lá para normalizar essa distância. Se eu estiver usando uma árvore de decisão, eu simplesmente, na minha medida de ganho lá, por exemplo, no Gini divisão, em vez de simplesmente contar quantos elementos estão no esquerdo e no direito, né, no caso, se for binário, eu substituo as contagens pelo somatório dos pesos de cada uma das amostras que eu vou contar. Tá? Então, eu posso também trabalhar. Inclusive, se a gente olhar para o Scikit, vamos olhar o Scikit, se a gente pegar aqui, por exemplo, a árvore de decisão, Decision Trees, a gente tem um módulozinho, Decision Tree Classifier, a gente tem aqui, ó. Opa. A gente tem uma forma de chamar essa função da árvore de decisão passando um vetor de pesos para cada uma das amostras. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Fit. Né? No método fit, eu posso passar o x, o y e daí um vetor com os pesos de cada uma das amostras. Isso lá em árvore de decisão. Se eu olhar para o KNN, vamos ver se o KNN tem, eu nem tenho certeza se o KNN tem. Nearest neighbor classifier. Vamos ver o objeto, vamos ver o método fit. No caso do KNN, aparentemente eu não consigo passar os weights. Aqui, ó, samples weights, fit. Aparentemente não. Eu teria que verificar aqui, não tenho certeza, tá? Mas na árvore de decisão, com certeza é possível passar os pesos de cada uma das amostras, ok? Bom, já terminando, aquele algoritmo que eu mostrei para vocês do Adabushi, o algoritmo original, ele é um algoritmo binário, ou seja, classificação 0, 1 ou menos 1 e 1, né? Sempre binário, sim ou não, ok? E aí existe uma modificação do Adabushi, que o pessoal chama de Stage-Wise Additive Modeling Using Multiclass Exponential Loss Function.
ou aí inventaram uma sigla, né, SAME, tá? Então, o multiclass Adabush, ou esse nome difícil aí, proposto pelo Rossetti Zhu em 2009, né? Não é tão velho, faz 11 anos, basicamente, né? Qual que é a diferença? Então, a diferença, se vocês pararem para olhar o algoritmo, é quase tudo igual. Então, aqui tem uma diferença. Tá? Basicamente, é só essa a diferença dos dois algoritmos. Ok? Obviamente, o erro é calculado de uma forma um pouquinho diferente e tal, né? Não muito diferente, quase igual. Ok? Vou fazer um exemplo aqui para ver se a gente entende, né? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente que o meu alfa é uma versão modificada, tem esse log k de menos 1 a mais, onde k é o número de classes. Então, seria um log de 2, né? J menos 1 aqui nesse caso, que é o número de classes, número de rótulos, né, diferentes. Então, é um log 2 da 069, ok? Então, eu vou calcular o erro em cima, usando dois pedaços de fórmula, basicamente, né? Então, esse pedaço aqui anterior, eu já sei fazer, e agora o log de alguma coisa. Então, o log de alguma coisa sempre vai ser 069, beleza? E aí eu tenho que calcular o erro, né? Mas como eu estou fazendo uma classificação multiclasse, eu estou acabando incluindo uma terceira classe, né? A terceira classe que eu estou incluindo é essas bolinhas verdes aqui, ó. Então agora eu quero classificar entre maçã de plástico, que é a classe 1, quero classificar entre maçã verdadeira, que é a classe 2, e eu quero classificar entre bolinha verde, que é a classe 3, ok? São três classes, é multiclasse agora, né? Não é mais binário. Então eu incluí três amostras verdes aqui, tá? Eu não confundo com o verde claro é o cara que a gente vai classificar. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que calcular o erro, né? E como vocês podem perceber, o que está acontecendo aqui? Esse erro, agora, quantos eu erro aqui? Primeiro que a gente tem que pensar como é que o erro é expresso dentro de uma árvore de decisão stamp. Então, uma árvore de decisão stamp, essa aqui, ela só tem 2 numa folha. Tá? Então, eu peguei aquele meu primeiro conjunto que tinha. São três classes aqui, né? Aqui é o Iris, né? A base de dados do Iris. Então, eu tenho 35, 23 e 32 de cada classe. Faço uma divisão. Eu tenho um puro cetosa, desse lado. E eu tenho um misturado virgínica com versicolor desse outro lado aqui. Sobrou 23 virgínica e 32 versicolor. Como, aliás, 32, 23 versicolor, 32 virgínica. Como a virgínica é maior, como ela tem mais amostras nessa folha, tudo que cair aqui, eu vou classificar como virgínica. Ah, nunca vou classificar como versicolor, então. Seria essa a pergunta, né? Mais ou menos. Se a gente parar para pensar, esta árvore aqui nunca classifica como versicolor. Ou ela classifica como setosa, ou ela classifica como virgínica. Mas são várias árvores, né? São várias árvores. Lembrando que essa árvore aqui é uma árvore do tipo CART, que ela é só divisões binárias, certo? Então, como é que eu faço uma árvore que é só divisão binária, ou seja, eu só vou classificar em positivo ou negativo, sendo que eu tenho várias classes? Ok? Então, essa que é a resposta. Uma das classes vai acabar ficando pura de um determinado lado, né? E as outras classes vão ficar misturadas do outro lado e eu acabo fazendo a classificação pela maioria. Okay? Então, isso é conceito lá de árvore de decisão. Todavia, então,
eu vou ter várias dessas árvores aqui, sempre decisão binária, sim ou não. Em um lado eu tenho normalmente, pelo menos para esse caso, com 3 classes puro, e o outro lado misturado, que eu vou acabar atribuindo para a classe com maior frequência. Beleza. Então vamos considerar essa primeira árvore de decisão aqui. Estamos pensando nesse ponto aqui. Esse ponto aqui, ele vai ser classificado com que rótulo? Ele vai ser correto ou incorreto? Essa é a grande pergunta. Tá? E a resposta seria o seguinte: este rótulo ele caiu na área vermelha. A área vermelha ela tem 4 maçãs reais, uma fake. Então, pela maioria, ele vai classificar como classe número 2, como vermelha aqui. Ok? Então, olha só, é aquela coisa, né? Então, vamos fazer cada argmax um por vez aqui, melhor. Vamos começar pelo argmax número 1 aqui. Vamos pegar o primeiro argumento, já que são 3 classes, né? Então, vamos olhar para o primeiro argumento, a classe 1 representa as maçãs de plástico. Este cara aqui foi classificado como maçã de plástico no primeiro classificador? Não, ele foi classificado como maçã verdadeira. Então, 0. A importância do classificador, vocês já sabem usar. 99999983. Ok. Para o segundo classificador, ele foi classificado como plástico. O segundo classificador ele está aqui. 1, 2, 3, 4, 5 de plástico. 1 real. 1, 2, 3 bolinha verde. Pela maioria, isso aqui representa plástico. Vamos até desenhar aqui. Isso aqui é classe 2. Em contrapartida, isso aqui é classe 1 e é classe 1, né? Porque, obviamente, tem mais plástico do que bolinha verde. Isso aqui é classe 1, porque tem mais plástico que bolinha verde real. E essa parte aqui de baixo é classe 2, porque tem mais maçã real. Este aqui é classe 2, porque tem 5 maçãs reais, 2 fake. E esse daqui é classe 1, porque tem 4 maçãs de plástico e 3 bolinhas verdes. Então é 1. Este daqui é classe 3, porque tem 3 bolinhas verdes e 2 maçãs de plástico. Então é classe 3. E a parte de baixo é 5 maçãs reais contra 4 plástico. Então, a classe é maçã real, que é 2. Ok? Então, já desenhei ali. Então, vamos olhar só para o primeiro. Para o primeiro argumento, essa bolinha foi classificado como 1? Não foi, então 0. O segundo classificador, a bolinha, foi classificado como 1? Foi, então 1. O terceiro classificador, a bolinha, foi classificado como 1? Não foi, então 0. O quarto classificador, a bolinha, foi classificado como 1? Não foi, então 0. Perceba que eu só ganhei aqui, né? Vamos para o segundo argumento. No segundo argumento, para o primeiro classificador, a bolinha foi classificada como 2? Foi, então 1. Para o segundo classificador, a bolinha foi classificada como 2? Não foi, 0. Para o terceiro classificador, a bolinha foi classificada como 2? Foi, então 1. Para o quarto classificador, a bolinha foi classificada como 2? Não, ela foi como 3, então 0. Erro. Vamos olhar para o terceiro argumento. Para o primeiro classificador, a bolinha foi classificada como 3? Não, então 0. Para o segundo classificador, bolinha foi classificada como 3?
Não, então 0. Para o terceiro classificador, bolinha, foi classificado como 3? Não, então 0. Para o quarto classificador, bolinha, foi classificado como 3? Sim, então 1. Okay? Então essa é a brincadeira aqui de fazer o argmax para múltiplas classes, né? Não tem muito segredo. Basta eu fazer este if aqui para cada um dos j's, e o j aqui, no caso, é a quantidade de classes, ok? Sempre ponderado, obviamente, pela importância do classificador. No fim das contas, resultado, máximo. Qual é o argumento do máximo? 2. Então, eu vou classificar esta bolinha aqui como sendo classe número 2, que faz sentido, né? Porque 2 vezes ele caiu aí na região de decisão do 2, ok? Então, esse é o algoritmo SAVE, né? Ou pelo menos essa é a parte de modificação, né? Que é dos alfas e o argmax aqui usado por SAVE. Tá? Eu quis mostrar porque justamente em alguns lugares esse argmax, se a gente fizesse o SIGINT, né, de sinal, isso aqui seria só binário. O argmax funciona tanto para binário como para multiclasse. Bacana. Ok? Um exemplo 2, só para a gente fechar aqui, para não ficar muito longa a aula. Começo com a base de dados original, faço um classificador, aumento o peso dos caras que eu errei. Então, esse aqui eu acertei, esses aqui eu acertei, esses aqui eu errei, aumento o peso. Calculo o erro, calculo o alfa. E incremento os pesos das novas amostras. Interação 2, crio um outro classificador. Quem que eu errei? Errei este e este. Então, aumento o peso desses 3 erros. Ok? Diminuo o peso dos demais, vê que os sinais ficaram menorzinhos, né, em relação aqui, porque agora esse mais eu realmente acertei. Calculo o erro desse classificador, para usar para fazer o update dos pesos, calculo o alfa. Faço um terceiro classificador, certo? Esse aqui agora. Erro, obviamente vou calcular o erro do classificador como um todo, vou calcular o alfa. E aí, aqui no caso, usando a função sinal, que é a função só para binária, na composição dessas coisas, né, deste classificador, deste aqui, eu tenho esta superfície de decisão aqui. Ok? Até tinha uma outra composição aqui atrás, que eu esqueci de falar, né? Então, esta composição aqui também, ela é a composição destes 4 classificadores aqui embaixo, ponderados pelo seu peso. Por isso que algumas coisas ficam bem vermelhas, outras coisas ficam bem azuis, né? Então, cada uma dessas regiões fica ponderada aí pelo peso, ok? Então, essa aqui é a superfície de decisão, tá? Por isso que ela fica dessas cores estranhas assim. Bom, para finalizar, aqui não é Decision Tree, né? Aqui está errado. O AdaBoost, ele é simples e fácil de implementar. Acreditem em mim, ele realmente não é tão difícil de ser implementado assim, porque as árvores de decisão elas são stump e é apenas um forzinho, então computacionalmente não é difícil. São bastante flexíveis, porque elas podem, obviamente, funcionar com vários algoritmos de base, né? No caso aqui, o exemplo sempre foi usando árvores de decisão, mas poderia ser qualquer algoritmo básico aí, um naive Bayes, um KNN, qualquer algoritmo, em teoria, um pouco fraco, né? Fraco, mas diverso. Fraco, mas nem tão fraco, né? Enfim. Bom, o algoritmo também foca-se nos exemplos que são difíceis de classificar, né? Então, classificação de ruído aqui é um pouco controversa, porque ela vai acabar forçando a classificação desse ruído, né?
E como pontos negativos, dependendo da escolha do algoritmo básico aqui, dos classificadores fracos, né? Se você não escolher um bom classificador fraco, o Adabushi acaba não ficando bom, tá? E se você escolher um classificador fraco que seja pior do que o randômico, então o Adabushi vai ser pior ainda, né? Como eu mostrei naquele gráfico lá, tá? E se eu tiver base de dados com muito ruído, com muitas amostras erradas, né? Amostras erros, o algoritmo tende a focar nesses erros, tá? Então é bem complicado assim quando a gente tem outliers aqui nesse caso, ok? Bom, espero que tenha ficado um pouco claro. E a aula que vem a gente vai para o Gradient Boosting, que é também aí da família do Adabushi. Até lá, muito obrigado.